Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês a respeito da emissão dos laudos do hemograma. E nós vamos apresentar aqui alguns modelos e comentar sobre o que nós devemos ou não citar nos laudos, como eles devem ser estruturados. Bom, então, quando nós temos um paciente com hemograma normal, o que vai aparecer nas observações são essas daqui. Esse é o modelo que a gente utiliza no laboratório escola. Então, abaixo de todas as séries, vem essas observações. SV, que é a série vermelha, predomínio de hemácias normocíticas e normocrômicas. Para a série branca, que vem SB, neutrófilos sem alterações degenerativas, linfócitos sem atipia. E o SP, que é a série plaquetária, plaquetas morfologicamente normais. Então, se não houver nenhuma alteração em nenhuma dessas séries, o hemograma vai vir padronizado com essas observações. Então, essas observações são as que vocês devem gravar para que, caso você não observe nenhuma alteração, você vai escrever dessa maneira, certo? Quer acrescentar alguma coisa, Bruna? Importante relatar aí por que o predomínio, né, de hemácias normocíticas e normocrômicas, porque a necessidade dessa palavra predomínio, porque quando você estiver fazendo a varredura no esfregaço sanguíneo, você pode encontrar uma hemácia ou outra com a característica hipocrômica ou macrocítica ou microcítica, mas o predomínio, a maior parte daquele grupo de hemácias possuem características normocíticas e normocrômicas. Por isso, enfatizar aí que é o predomínio daquele grupo. Exato, isso acontece às vezes até de algum aluno chamar a gente no microscópio e diz, estou vendo uma hemácia com algo maior e tudo, e ela realmente pode estar hipocrômica, mas ela não está prevalecendo na lâmina. Além disso, os índices vão ainda mais, né, dar uma confiabilidade quando você for emitir o laudo, você sempre conferir com os índices se está coerente a lâmina e os índices que foram calculados ou emitidos. Bom, então, o que deve aparecer de alterações na série vermelha? O que é que eu vou colocar no laudo, né? Sempre que a gente diz assim, o que é que eu cito, o que é que eu não cito? Citar é o que você vai escrever, né? Então, você vai fazer suas contagens e quando a gente diz citar, é o que você vai colocar nessa observação. Então, se, por exemplo, o seu HCM e CHCM estão baixos, você vai lá e coloca hipocromia, certo? Então, você vai apagar toda essa observação que a gente mostrou anteriormente, ao invés de colocar predomínio de hemácias normocítica e normocrômica, você coloca hipocromia somente. Ah, mas elas estão normocíticas. Eu devo colocar hipocromia e normocitose? Aí já passando para essa observação que a gente colocou aqui abaixo. Não colocar termos alterados e normais juntos. Por quê? Porque a gente deve chamar atenção para a alteração. E se a gente coloca esses termos juntos, isso pode gerar uma confusão de interpretação, certo? Outra coisa que pode aparecer é a microcitose ou a macrocitose também, certo? A anisocitose e a poiquilocitose, você vai citar, vai abrir um parêntese e vai colocar as formas que você encontrou, certo? Algumas pessoas dizem que se houver houver mais de 3 alterações, só cita as 3 principais. Mas a gente até discutiu isso um dia desse, que é muito complicado em alguns momentos você discutir qual é a alteração principal para aquele paciente. Então, ele tem, por exemplo, uma hipocromia, tem uma microcitose, tem uma anisocitose, tem uma poiquilocitose, que pode aparecer muito na anemia ferropriva grave. O que para aquele paciente vai ser o mais importante se todas estiverem muito alteradas? Então, por conta disso, no laboratório escola, a gente opta por colocar todas as alterações, independente de serem 3 ou mais. Lembrando que o laudo do hemograma, a gente vai mostrar aqui alguns exemplos e vocês vão ver como ele varia, né? Existe muito a questão da atualização, de você sempre buscar
o que está sendo utilizado mais atualmente, e existe também o lado do profissional. Ele vai dar um pouco da cara dele para aquele laudo, certo? Mas algumas coisas elas já não são mais admitidas, elas já estão desatualizadas, ok? O importante, pessoal, é a padronização do exame entre os analistas de um mesmo laboratório, né? Além da determinação da hipocromia, microcitose ou macrocitose, anisocitose, é comum também a gente observar uma determinação de quantificação de tal achado, que pode ser determinado em cruzes, como uma cruz, duas cruzes, três cruzes, ou com termos, né? Discreto, acentuado ou moderado, certo? Isso a gente pode ver diferenças de laboratório para laboratório, tá? E isso é um achado qualitativo, né? Que vai do profissional a partir da visualização do esfregaço. Por isso, mais uma vez, é tão importante a leitura do esfregaço sanguíneo, tá? Isso. Então, vamos lá. No que se refere à série branca, o que é que vai aparecer? Né? Então, aquela é a observação normal. Neutrófilos sem alterações degenerativas, linfócitos sem atipia. Mas, por exemplo, eu estava fazendo a minha lâmina e observei 3 linfócitos atípicos. Eu devo citar se tem 3%? Não. Né? A gente sabe que linfócito atípico ele só vai ter importância clínica acima de 5%. Então, ele só vai aparecer nessa quantidade. Porém, fica muito incoerente eu ter achado 3 linfócitos atípicos e colocar ele lá na contagem, e abaixo eu colocar linfócitos sem atipia. Eles não estão sem atipia, eles só estão com uma atipia que não tem relevância clínica. Então, eu vou apenas omitir aquela informação. Eu deixo os 3 linfócitos e omito a informação de que os linfócitos estão sem atipias. Quando aparece acima de 5%, eu vou relatar a porcentagem. Então, você chama a atenção lá embaixo. Neutrófilos sem alterações degenerativas e linfócitos, presença de tantos por cento de linfócito ativo, certo? Bom, gente, então, quando houver presença de alterações degenerativas de neutrófilos, o que são essas alterações degenerativas? Hipersegmentação, vacuolização, granulação tóxica. Nesse caso, eu tenho que fazer uma contagem em 100 neutrófilos, certo? Lembrando, neutrófilos não é a minha contagem diferencial de leucócitos. Eu faço ela em 100 leucócitos totais. Aí aconteceu de eu começar a ver hipersegmentação, vacuolização ou granulação tóxica. Eu volto e vou fazer uma contagem em 100 neutrófilos, certo? Dependendo do que eu tiver na lâmina, né? Eu posso ter segmentado, bastão, e eu ter essas alterações neles. Então, eu vou contar em 100 neutrófilos e vou citar a porcentagem que eu encontrei. Então, por exemplo, presença de 12% de hipersegmentação em neutrófilos, certo? E quando for alterações numéricas em outros leucócitos, a gente não cita. O que são essas alterações numéricas? Neutrofilia, neutropenia, linfocitose, linfopenia. Antes essas alterações apareciam, elas não aparecem mais, tá? Não devem aparecer. Porque a interpretação ela já vai ser a partir do valor de referência, a gente não precisa chamar atenção para elas, né? Assim como os termos de desvio à esquerda, desvio à direita, que também não aparecem mais, que eram em relação ao número de bastões, certo? Mais alguma coisa, Bruna? Não, só isso mesmo. Ok? Então, vamos para a série plaquetária. Na série plaquetária, nós vamos citar quando houver aumento e diminuição em números, certo? Aí a gente coloca a observação da seguinte forma: plaqueta aumentada em número, plaqueta diminuída em número. O que é que sumiu aí, que não aparece mais e antes aparecia? Trombocitose, trombopenia, plaquetocitose, plaquetopenia. Esses termos a gente não usa mais, a gente coloca que estão aumentadas ou diminuídas em número, certo? Presença de macroplaquetas,
Presença de agregação plaquetária. Lembrando que isso, se a agregação plaquetária ela for em áreas específicas, porque a gente sabe que quando tem uma agregação plaquetária representativa na lâmina, a gente precisa fazer o hemograma novamente utilizando o citrato, né? Porque pode ser aquele caso do paciente que tem crioaglutinina e que forma lá a agregação quando entra em contato com o EDTA. E nós citamos também a anisocitose plaquetária, que essa anisocitose ela só vai ser possível citar se aparecer o índice PDW, que é da automação, assim como a anisocitose das hemácias, né? A gente não tem como, pela lâmina, saber se há anisocitose plaquetária, assim como também a gente não vai poder ver a anisocitose das hemácias pela lâmina, certo? E aí, falando novamente, né, da importância de visualizar esse esfregar sanguíneo, num caso de diminuição do número de hemácias, do número de plaquetas, que é bem comum em pacientes com dengue e agora até pacientes com Covid, né? É tão importante a gente visualizar em lâmina se existe presença de macroplaquetas, né? Porque essas macroplaquetas, na verdade, são plaquetas de tamanho avantajado que não foram degradadas de forma correta, né? E que deveriam ter dado origem a outros tantos de plaqueta, né? Mas como possuem um tamanho maior, eles acabam diminuindo o número total de plaquetas, certo? E as agregações plaquetárias, para então a gente seguir o protocolo que a professora Amanda já falou, né? Uma nova coleta com esse paciente, utilizando um outro tipo de anticoagulante, né? Também utilizando EDTA, mas com passagem no aparelho de forma mais rápido possível, o coletor já vai para o aparelho, tá? Ideal também a gente passar 2 horas depois dessa primeira passagem para a gente realmente verificar se ocorre uma diminuição devido à agregação, devido à presença do EDTA, tá? Pronto, então vamos mostrar aqui para vocês alguns modelos de laudo e comentar com vocês o que seria ideal, né, e o que eles têm aqui que pode gerar confusão, certo? Aí, para começar, né, Amanda, o que é tão importante estar presente no hemograma é o material coletado e o método que é utilizado para a realização daquele hemograma, né? A gente sabe que pode ser feito de forma manual e que a automação ela tem diversos tipos de método, né? Então, é adequado você colocar o tipo de aparelho que você está utilizando, se for automatizado, que tipo de metodologia automática é essa, enfim. Como a gente sabe, esse hemograma ele é dividido em 3 partes, né? O eritrograma, o leucograma e o plaquetograma. Cada um com seus parâmetros de análise, né? Nesse primeiro modelo aí de laudo, tendo o eritrograma, né? As suas unidades de medida, os valores do paciente, né? E os valores de referência aí separados então por sexo, né? Que a gente sabe que esses valores de referência eles podem alterar de sexo, né, e de faixa etária, tá? Então, é muito importante a gente diferir esses valores de referência, tá? No leucograma, pessoal, tem também os valores de referência absolutos e relativos, né? E o plaquetograma, aí ele só tem a contagem total de plaquetas, né? Que a gente sabe que é o único índice do plaquetograma que a gente consegue fazer de forma manual, né? Os índices plaquetários, como já foi falado anteriormente, né, eles só podem ser feitos de forma automatizada, tá? E mesmo alguns laboratórios que utilizam a metodologia automática, né, automatizada, eles não relatam os índices plaquetários, tá? O ideal é, se a gente tem a possibilidade de dar o maior número de informações, né, do paciente, e essas informações elas são relevantes para demonstrar a situação fisiológica ou patológica dele, que elas sejam relatadas, tá? Então, se houver condições de relatar esses índices plaquetários, que eles sejam, né, então relatados para passar realmente a situação daquele paciente, ok? Nessa situação, a gente vê que está todos os índices aí do eritrograma, né, dentro da normalidade. Então, possivelmente, a observação desse eritrograma seria predomínio de hemácias normocíticas normocrômicas, né?
como a gente falou anteriormente. Essa observação ela poderia vir logo abaixo do eritrograma, ou ela poderia estar abaixo de todos os dados do hemograma, lá, juntinhas, juntamente com as informações do leucograma e do plaquetograma, tá? No leucograma, a gente observa que não há presença de linfócitos atípicos, né? E, no caso, a gente precisaria ver a lâmina para determinar se existiam ou não sinais degenerativos dos neutrófilos. Caso não fosse encontrada, as observações, então, seriam, né, ausência de sinais degenerativos dos neutrófilos e linfócitos sem atipia, né? Plaquetas também está dentro do valor de referência, então colocaríamos como observação, né? Plaquetas também está dentro do valor de referência, então colocaríamos como plaquetas morfologicamente normais. Algo mais, Amanda? Não, é isso mesmo. Pronto? Nesse segundo modelo, pessoal, a gente vê que já é um modelo mais bagunçado, né? Dificulta o entendimento, tá? No eritrograma a gente não encontra os valores de referência, tá? Que pode dificultar para quem está lendo, né? Tem que lembrar, né? A gente dificulta para o clínico, né? Porque precisa lembrar desses valores de referência, e a gente sabe que esses valores de referência, dependendo da metodologia utilizada no laboratório, ele pode sofrer, né, pequenas alterações, né? E aí, por isso, é de suma importância que cada laboratório, né, dependendo de sua metodologia, libere seu valor de referência, né? Mas aí ele liberou a observação dizendo que as hemácias estavam normocíticas normocrômicas, né? No leucograma, a gente também não observa valores de referência relativa, apenas os absolutos. Realmente, o que deve ser, em sua suma, considerado são os valores absolutos, né? Eles expressam uma melhor condição do paciente, mas os valores relativos também têm sua importância, né? Então, o ideal é que seja liberado valores de referência no leucograma, tanto os relativos quanto os absolutos, tá? Plaquetograma, a gente também não observa aí determinação de valor de referência. Então, o clínico, ele precisa considerar o seu, né? E isso pode complicar, né, o diagnóstico de forma específica do paciente em questão. Isso. E aí, lembrem que alguns detalhes, que eu lembro que uma vez numa avaliação, um aluno me questionou por que eu estava despontuando a organização do laudo, né? E eu falei para ele da importância disso. Vejam que tem alguns detalhes que tornam o laudo confuso. Por exemplo, a utilização de fontes diferentes e a utilização de mesma fonte para observação. As observações, elas não ganham destaque, ó. Você vem com toda a contagem de leucócitos e embaixo tem observações. E por não ter alguma alteração, você nem percebe que está ali, né? Aí você vê valores absolutos, um nome bem pequenininho ali, né? Série branca, série vermelha, já está em outra fonte. Então, isso dificulta a minha visualização. Eu demoro mais a ver esse hemograma com detalhe, tá? E sempre que vocês recebem, vocês podem pensar, isso tudo não é um sistema que gera? Mas quando você recebe o sistema, ele vem com um modelo que você pode adaptar segundo o seu laboratório. Eles oferecem um suporte e você vai entrar em contato com o suporte para falar para ele o que é que você quer acrescentar, como é que você quer o layout, o que é que você quer que apareça. Tá? Então, tudo isso é possível você controlar para que ele fique com a mesma cara em todos os hemogramas que você vai emitir. E aí percebam que esses pequenos detalhes fazem diferença quando você está analisando o hemograma para chegar a alguma conclusão. Aí, pessoal, outro modelo, né? Esse modelo, ele tem um diferencial, que é esse gráfico em escala, tá? Ele traz os valores de referência, certo? Bruno, ele não diferiu o gênero nem a faixa etária do paciente. A gente precisa lembrar que existem layouts, né, como a Amanda já falou aí, de sistemas, que são específicos para determinado gênero ou para determinada faixa etária, tá? Mas isso precisa estar relatado no laudo, tá? Isso precisa estar bem evidente no laudo para quem for interpretá-lo ter ciência de que aqueles valores de referência, eles já são específicos para tal paciente, tá? Mas a escala aí, no caso, mesmo que não esteja determinado isso, abordado isso, ela determina, né, se os valores daquele paciente estão normais,
eles estão diminuídos ou eles estão aumentados, né? Nesse caso, aí a gente observa o RDW, tá? E quando a gente vai para os valores de referência do RDW, vejam que é 11,5% até 14,5%, né? A gente, lá no laboratório escola, por exemplo, já é até 15,5%. Muitos laboratórios consideram até 15%, tá? Então, são pequenos desvios de valores de referência que podem variar de laboratório para laboratório e está muito envolvido com a metodologia utilizada, tá? E aí ele determina como observação anisocitose uma cruz, né? Ou poderia ter colocado como anisocitose discreta. Lembrando, enfatizando que essa determinação, essa quantificação de tal achado, ela precisa ser validada na observação da microscopia, tá? Ela necessariamente precisa ser validada lá, ok? Na série branca, né, tem a escala, que ele traz valores acima ou abaixo, e ele traz os valores de referência. E a contagem de plaquetas, né, o plaquetograma, que ele só conta o total de plaqueta geral, não apresenta os índices plaquetários, né? E aí, como está dentro dos padrões de normalidade, né, a padronização do laboratório, que determina esse laudo de hemograma, ele não enfatiza, né, Amanda, a normalidade. Então, ele não enfatizou para a ausência de sinais degenerativos dos neutrófilos, nem para a ausência de atipia linfocitária, nem para a morfologia normal das plaquetas, tá? Bruninho, está errado? Não, não está errado, tá? É a padronização do laboratório. E é interessante nesse caso dessas escalas, porque elas se tornam bem visuais, né? Vocês podem ver que vocês vêm vendo o padrãozinho dos pontinhos, e aí o que está maior, ele sai daquela linhazinha que você vem acompanhando. Então, esse padrão de escala, ele é bem interessante para a interpretação. Eu acho bem interessante. E outra coisa é que quando você vai citar em cruzes, você deve de alguma maneira determinar de quanto você está considerando. Vejam que ele coloca uma cruz para anisocitose e deixa 2 espaços em branco, porque ele está dizendo que é uma cruz de 3, né? Que poderia ir até 3. Porque, por exemplo, se eu coloco para o paciente que ele tem 3 cruzes de anisocitose, mas ele não sabe até quanto pode ir, ou o paciente ou o médico, né, no caso que vai interpretar, ele não vai saber se aquilo é uma alteração representativa, certo? Não tem a dimensão do todo. Isso. E aí, pessoal, para finalizar, tá, a gente trouxe um laudo que tem as informações gerais, né, que a gente disse que deveria ter, os valores de referência de sexo, de faixa etária, tá? No leucograma, valores relativos absolutos, já trazendo também de diferentes faixas etárias, certo? No plaquetograma, ele só traz um índice, né, plaquetário, né, que é o VPM, que vai determinar o volume dessas plaquetas. No entanto, pessoal, vocês veem que fica um laudo extremamente poluído, né? Cheio de informação, né? Que a gente já olha e já se choca, já até para quem é um pouco mais leigo, né? Um paciente mais leigo, já até se preocupa com tanto número num papel, né? O ideal é que seja o laudo do hemograma, ele seja enxuto o máximo possível, para facilitar o entendimento de quem quer que seja, tá? Então, os valores de referência, eles podem ser configurados no sistema para indivíduos adultos, né, crianças, recém-nascidos, bebês de 1 ano, enfim, a gente consegue determinar layouts, né, diferentes, de acordo com o gênero e com a faixa etária desse paciente, para que esse laudo fique mais enxuto, tá? E não fique tão poluído com informações como está aí no exemplo, ok? Eu vou colocar... Pode falar. E aí, ó, pessoal, só relatando, né, a importância de diferir esses valores de referência entre gênero e sexo, tá? E aí, pessoal, ressaltando a importância da gente determinar os valores de referência de gênero e faixa etária. Reparem no VCM e no HCM, tá? Que em adultos, né, independente do gênero, se homem ou mulher, eles estariam diminuídos, relatando uma microcitose e uma hipocromia do paciente, né? Lembrem que o HCM é o parâmetro
sensível, né? Então, quando ele se altera, a gente já pode relatar essa hipocromia, tá? O CHCM, ele é o específico. O problema é que quando ele vem se alterar, já é uma hipocromia bastante estabelecida no nosso paciente. Mas continuando, tá? Então, se fosse um adulto, era um adulto com uma microcitose e uma hipocromia. No entanto, se for uma criança, né, já é uma criança com hemácias normocíticas e normocrômicas, tá? Então, a importância da gente diferenciar e estar presente no laudo, né, os valores de referência, tá? Só que de uma forma enxuta para não ficar tão poluído. Isso aí, essa questão de aparecer tantos números, eu acredito que seja porque a gente lá no laboratório escola teve um pouquinho de trabalho para fazer, quase uma... É modesto. Para poder fazer os laudos diferentes, certo? Porque quando chega uma pessoa que a gente pergunta a idade, existe um laudo já padrão para o cadastro dela. Então, ela vai já ser cadastrada no sistema de acordo com o layout do hemograma que vai gerar. Então, isso dá um pouco de trabalho no início, porque a gente teve que fazer um hemograma para cada faixa etária, para que ele não venha, por exemplo, é uma criança, não interessa esses outros valores e ela vem com um laudo cheio de informações. Então, acredito que por isso ainda haja alguns laudos que apareçam assim, ou porque o sistema não permite, ou porque não quiseram ter esse trabalho inicial de cadastrar layouts diferentes. Bom, gente, então era isso, tá? Durante a aula nós vamos fazer uma atividadezinha com vocês referente a essas normatizações. Então, estudem para que a gente possa mostrar algumas situações e que vocês vão avaliar se estão corretas ou não. Exatamente, pessoal. Até segunda, tá? E que vocês consigam captar todas essas informações para a gente aprofundar a nossa sala virtual. Até mais!